Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. Hoje a gente vai para o episódio 48. A dádiva que nos remete a essa ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. É uma explosão de sentimentos, como a generosidade, a espontaneidade, a alegria e a gratidão. Nós vamos conhecer aqui no podcast organizações e movimentos da nossa cidade e região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, sou um homem branco, tenho cabelos bem curtinhos, uma barba curta, grisalha mais ou menos, e hoje eu estou vestindo uma camisa polo na cor cinza. Quero convidar você para se inscrever no cinza mais para chumbo, talvez, né, Delandré? Mais ou menos por aí. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube e também nos seguir no Instagram, no Facebook, e lá no Spotify você também pode nos acompanhar por áudio e vídeo. Quero agradecer ao nosso apoiador, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações na gestão, plano de captação de recursos, elaboração de projetos, captação de recursos, acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Você encontra a Orplan nas redes sociais como Orplan Solutions. E hoje a gente vai conhecer mais uma organização aqui da nossa cidade, a Associação de Educação Complementar Puro Amor, se não mudou o nome, é isso mesmo, né? Que foi fundada em 2006, em outubro de 2006, a partir da necessidade de apresentar novos caminhos para as crianças e adolescentes da região. E para isso a gente vai ter esse bate-papo com a Delandréia Roedel da Silva, ela que está coordenadora da Associação Puro Amor. Delandréia, seja muito bem-vinda ao nosso episódio 48, né? Vamos falar um pouquinho sobre a Puro Amor. Obrigada pelo convite. Sou muito feliz de estar aqui. Eu vou fazer também minha autodescrição. Eu sou ruiva artificialmente, um pouco ruiva, né? Castanho, assim. Eu tenho a pele clara, tenho a estatura média, né? Estou vestindo uma blusa clara, blusa branca, com a logo da Puro Amor, né? E uma calça vermelha. E os meus olhos são castanhos. Legal. Uhum. Então, a Puro Amor, como você falou, ela está desde 2006, de outubro de 2006. Ela tem uma história muito bonita ali da criação da instituição. Nós somos em 5 amigas que nós nos conhecemos dentro de uma casa religiosa aqui de Blumenau, fazendo um trabalho voluntário dentro dessa casa, onde também se apresentava um trabalho com as famílias, e essas famílias levavam seus filhos para dentro da casa, né, da instituição. E tínhamos lá um trabalho chamado Leão Denis, e esse trabalho atendia esses filhos, essas crianças pequenas e adolescentes. E nós 5 nos conhecemos lá, né? E a demanda também lá foi crescendo, os trabalhos também através das artes, da música, do apoio pedagógico. E como aumentou muito o número dessas crianças, nós resolvemos abrir uma instituição, também pertinho dali, ficava no bairro da Velha, para atender essas crianças e essas famílias. Então, saiu de dentro dessa casa, do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. Nós saímos de lá e abrimos também uma casa ali no bairro da Velha, uma casa alugada, uma casa grande, bem família, para atender essas crianças. Nós 5. Até hoje nós estamos juntas, né, fazendo esse trabalho há 17 anos, então nós vai fazer 17 anos, e muitos já passaram pela ONG, amigos, porque além de nós tínhamos um grupo de amigos também que vieram nos ajudar quando nós fomos buscar essa casa, alugar a casa, procurar esse espaço. Tudo com muito cuidado,
para estar atendendo essas famílias, essas crianças, né? Ter uma casa que tenha um conforto, porque elas estão no contraturno escolar lá com a gente até então. Elas têm uma alimentação, desde o almoço, o café da manhã, o lanche da tarde. E nós temos várias oficinas que são aplicadas lá, que eu vou contar para vocês. Mas essa é a história de quando começou a Por Amor. Foi assim. Quantas crianças no começo eram atendidas? Nós começamos com 20 crianças. Nós não atendíamos todos os dias, porque é uma demanda grande ali, né? Do bairro, né? Então, começamos com 20 crianças, né? Só no período da tarde, só num período só. E aí foram aumentando as crianças, a necessidade, né? Os pais estavam conhecendo todo o nosso trabalho. Depois foi para 40 crianças. Hoje nós temos 95, entre crianças de 4 anos a 16, até jovens. E atende no contraturno. Hoje nos dois períodos, matutino e vespertino. Hoje nós atendemos nos 2 períodos. E já é casa cheia, 95, ou ainda casa cabe cheia, mais alguém? A casa está ficando pequena, né? Ela tem 2 pisos, assim, mas é uma casa que, na verdade, era uma casa família. Tinha um casal ali com mais ou menos uns 10 filhos ali, acredito, uma família grande. Antigamente era assim, né? Então, ela tem uma estrutura grande, mas são 95 crianças ali. Nós temos salas pequenas. Ela não tem muro, elas não têm cerca, essa casa. As crianças não saem da instituição. É impressionante. De todo esse tempo, nunca tivemos nenhum perigo para as crianças, né? Delas estarem saindo, indo para a rua. É uma rua familiar, com casas, com vizinhos. E nós somos bem acolhidos ali. Então, é incrível o trabalho que se realiza ali. Poxa. Muito bonito. Uau! Essa sem o muro sem cercas. Surpreende, sem assim, cercas. né? Claro, né? Eles são, assim, cuidados pelos profissionais que estão ali, são educadoras sociais. Mas é pelo lugar também, né? Pelo Se fosse local. em outro, talvez. Sim, porque é uma rua sem saída também, sabe? Uma transversal da Jorge Lacerda, então é uma rua sem saída, tranquila, né? Claro que nós temos que ter o cuidado com os menores, sim, assim, mas é incrível, assim, como elas se estabelecem dentro do pátio, brincam ali, brincam de bola, de vôlei, né, futebol, mas elas têm o cuidado de ficar ali próxima e não sair do espaço. Bacana. Ufa. Sim. Que legal. E aí vocês têm atividades, né, no contraturno. Temos atividades escolar. No contraturno. Mas antes das atividades, vamos explorar um pouco o seguinte, né? Como que essas crianças e adolescentes chegam até vocês? Sim. No começo dos nossos trabalhos, nós mesmos fazíamos as inscrições, eram feitas na instituição, né? Então, recebíamos as crianças ali, as famílias, faziam um cadastro. Nós fazíamos as visitas nos lares dessas famílias para vermos realmente a situação, né, de vulnerabilidade social, das condições que as crianças estavam, se elas estavam sozinhas. Então, nós mesmos, professoras e educadoras, fazíamos as visitas nos lares. E, com o passar do tempo, em 2017, nós fizemos uma parceria com o CEMUDS, com a prefeitura, através do CRAS, e a partir de então o CRAS faz todo esse cadastro, todo esse reconhecimento através de visitas às famílias. Então precisa passar pelo CRAS. Hoje ele fica ali na Água Verde, né? Na rua Margarida Wildrich, uma coisa assim, na Água Verde, e faz o cadastro lá e a família é encaminhada para Por Amor. Para você ter uma ideia, nós temos 95 ali com a gente e a fila de espera está em 65 crianças para entrar na ONG. Podia já de cara abrir mais uma casa? Poderia. Então, nosso espaço ficou muito limitado. Puxa. Então, a criança que sai da nossa instituição, né, ou que ela não venha mais, então, assim, o CRAS faz isso também, faz esse cadastro e fica analisando as situações. Nós temos que ter, tá? Sempre vaga para o Conselho Tutelar, né? Crianças com condições mais sérias ali. Então, o Conselho Tutelar, quando pede, nós temos que ter essas vagas, principalmente pelo menos umas 3. Mas, do todo o trabalho, o CRAS é que faz essa análise para a gente. Faz a visita, nos dá apoio psicológico, quando a criança precisa de um apoio, eles encaminham, né? Então, faz todo esse cuidado por fora ali. É uma parceria com a ONG. Uma rede forte, então. Rede forte, sim. Com o CRAS. Sim, porque a demanda aumentou,
os problemas sociais também, né? A assistência, alimentação, também eles dão esse apoio, porque a família também precisa ser cuidada, não só a criança, né? A criança está sob os nossos cuidados, aprendendo, sendo vista como um ser pertencente à sociedade, ela precisa ser encaminhada ali, mas a família é o núcleo, a família... Nós atendemos as famílias também na ONG, através de um trabalho que nós apresentamos para elas. Uma vez ao mês, elas vêm à nossa instituição fazendo um trabalhinho de orientação, né, emocional, psíquico, e são atendidas ali com a gente num sábado, uma vez por mês. Para nós estarmos vendo o avanço daquela família também, né? Não só a criança. Essa interação, ela é bacana mesmo, né? Precisa. Claro, se a gente pensar... E vocês reportam depois também para o CRAS? Sim, eles nos acompanham através desse trabalho também. Porque se a gente pensar uma vez no mês, é muito tempo, se for pensar, né? Mas a gente tem todo esse cuidado também, que está sempre falando com as famílias, com os pais, com as mães. São mães sozinhas com esses filhos, ou pais sozinhos com esses filhos, né? Ou cuidadores, ou responsáveis que têm as guardas. Então, a gente está sempre também conversando, trazendo o pai, essa mãe, ou o responsável à instituição. Eles têm que estar presentes nesse trabalho. É importante. Bacana. Legal, agora sim, agora vamos para as atividades do contraturno. Do contraturno. Então, nós apresentamos várias oficinas. A criança chega na instituição, ela recebe um gostoso café. Às 7 horas eu abro a casa, já tem criança ali me esperando, então ela toma um cafezinho gostoso. Dali, depois ela vai para a espera, aí vai para as salas. O que nós apresentamos? O reforço escolar através das atividades de tarefas, de acompanhamento da tarefa da escola. Nós temos oficinas de tear, oficina de crochê, nós temos informática, nós temos artes de pintura, aquarela, recorte, colagem, conforme a idade da criança, né? Nós temos o balé, o sapateado, danças urbanas, todas essas oficinas através de projetos elaborados, né, que apresentamos e ganhamos outras parcerias para estar propiciando e desenvolvendo essas atividades para as crianças. Então, elas passam por essas oficinas, tem tempo determinado, né, para cada oficina acontecer, para cada determinado grupo. Nosso trabalho se desenvolve através de níveis. Então, nós temos o jardim, nós atendemos de 4 a 5 anos, né? Aí tem uma professora regente que cuida deles, né? Nós temos o nível 1, que é de 6 a 9 anos, um grupinho. Depois o nível 2, de 9 a 12, completando 12 anos. E nível 3, de 12 a 14 anos ali. E agora nós temos o nível 4, que é de 14 a 16, que já vai encaminhar ali o jovem para o mercado de trabalho, sabe? Fazendo atividades direcionadas para esse fim, né? Porque quando ele sai ali de 15 para 16 anos, o que ele vai desenvolver ali fora? Ele tem muita dificuldade, ele tem muitas dúvidas, muito medo, muita insegurança, né? Então, a gente está pensando nessa idade agora, sempre pensamos, agora conseguimos aplicar um projeto, conseguimos ter parceiros para um projeto novo que vai haver na casa esse ano, vai acontecer. Legal. Que é para atender essa demanda ali de 14 e 16. Que é a nossa dificuldade hoje, né? Depois nós vamos falar um pouco mais desse 14 a 16, o que vocês têm imaginado, assim, né? Sim. Tu falou, então, que dentro desses níveis também tem as atividades direcionadas para cada um. Então, eu imagino que quem é lá do primeiro nível não vai estar mexendo com algo que... Exatamente. Não é adequado para aquela idade. Sim, né? Sim. Vamos supor, né, as artes ali, né? Então, cada criança ali tem uma maturidade mental de aprendizado, de um cronograma físico, o que ela pode dar conta, né? A gente não pode, assim, pedir para a criança fazer uma atividade que ela não dê conta, né? Ela fica frustrada, ela fica triste. Então, toda essa preocupação nós temos com os nossos projetos, de estar atendendo a necessidade física, cronológica, mental da criança. Então, vamos supor que a criança passe por um trabalho de mosaico. Mosaico é aquelas pedrinhas, né, que a gente cola de porcelana, como é que se chama? Esqueci o nome agora. De pedrinhas, né, coloridas. Tá.
Quase como vitral, mas vitral, isso. Então, a criança pequena, ela não vai poder quebrar esse vitral com um alicate, por exemplo. Então, ela passa por EVA. Ela recorta EVAs coloridos, ela cola o EVA, né? Conforme a idade, aquilo vai colocando mais atividades diferentes. Então, ela já pode estar quebrando. Azulejos, era a palavra que eu queria dizer. Peças de azulejos. Então, ela pode já estar quebrando com alicate, conforme a idade da criança, né? Ou outros trabalhos também, como a dança, o balé. Aí, a dança, a professora também desenvolve habilidades para crianças pequenas, com trabalhos com danças mais leves, com posturas diferentes, para um adolescente, por exemplo, que já vai dançar um hip hop, já vai dançar uma dança com jeitos e modalidades mais fortes, mais, né, mais diferentes, digamos assim. Então, tudo é bem pensado, tudo é bem elaborado para estar atendendo realmente às necessidades da criança e do adolescente. Todas as atividades. Então, o primeiro nível lá dos pequenos, eles têm o quê, então? Sim, eles passam por todas as modalidades. Todos para todos, mas todos daí cada um tem um nível. Nível, sim. Okay. Isso, todos passam por todas as atividades propostas, mas com níveis e dificuldades diferentes, apresentados pelos projetos que os professores elaboram. Precisa estar pensando nisso, né? E assim, você reparou que são idades diferentes juntas. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por que isso? Por que eu não coloco idades ali muito próximas? Porque aquele que já está avançado, ele pode auxiliar aquele que está ali no começo. É uma ajuda ali, sabe? Então, aquele que não sabe ainda recortar direitinho, tem aquele que, eu te ensino, olha, eu faço para você. Sabe? É pensando nessas possibilidades também. De estar colocando de colaboração, de ser amigo, de ser parceiro, de ajudar a desenvolver, né, aquele que está ali, né? Eu vejo muito isso na questão das tarefas, sabe? Eu tenho crianças ali com defasagem escolar, muitas defasagens, de não saber ler e escrever, está no 5º ano. Então, a gente vê criança que sabe ler, ajudando aquela, não, mas eu te ajudo, o que está escrito aqui? Daí a criança lê para o amigo, o que você entendeu? E escreve, ele copia, é muito interessante. Isso precisa, essa solidariedade, de ver que o outro necessita. Então, a gente já está trabalhando todas essas questões nas diferentes idades, né? Então, é muito interessante, é muito bonito ver. Eu imagino que para quem está ajudando é legal. Sim. Né? E para quem está sendo ajudado, enxerga ali também esse companheirismo, né? Isso. Enxerga isso. E amadurece, né? Faz a criança perceber também que ela não está sozinha, que ela precisa do outro também. Porque tem muita questão, assim, de quando a criança tem uma dificuldade, ela se isola. Ela tem medo, ela não quer avançar no seu aprendizado. Não se expõe. Então, isso faz parte, porque quando que eu consigo me soltar? Quando eu tenho alguém que me dá essa possibilidade de estender a minha mão. De repente, um professor não vai conseguir chegar tão próximo quanto um amigo que está ali, da mesma idade ou não, do mesmo pensamento, da mesma vivência. Mas nós, educadores, temos que estar atentos a isso também, é claro. Mas o parceiro ali do lado a lado, dia a dia, tem essa condição, assim, a gente percebe, né? As afinidades, né? O companheirismo, ou então quando a criança está isolada, por que ela está totalmente isolada? Tem toda uma questão ali que a gente tem que estar bem atento como profissional, porque todos ali, em algum momento, têm a sua família, têm a sua vida, sua vivência, eu digo os adultos ali envolvidos, né? E nós temos que ter esse olhar. É importante, a criança não pode passar na instituição sem esse olhar, né? Nós temos toda essa preocupação, esse zelo de... Não é só estar presente no ensinar, é o acolhimento, é esse amor, essa diferença de saber por que ela não está bem naquele dia, por que ela não quer fazer a atividade, por que ela está isolada, por que ela está com medo, né? Não é uma questão de saber, de intuito de saber do que está acontecendo, tipo aquela fofoca, sabe? Não é isso. É saber o que está acontecendo para poder ajudá-la. Tem uma amiga que ela fala muito isso para mim, e da minha vivência de trabalho. Quando a gente cativa alguém, a gente tem responsabilidade por ela, por essa pessoa. Ela confia em você.
Um profissional que está ali, um educador social, um professor, um voluntário, porque nós temos voluntários na casa, ele tem que ter isso em mente. Você está se doando, a criança, ela é muito sensível, ela precisa daquele olhar, daquele carinho. E quando ela sente que foi acolhida, que está sendo ouvida, ela precisa daquela continuidade. Isso não pode se quebrar. Ela se frustra. Isso vai para a vida. Essa frustração, esse abandono, seja de pai, mãe, ou de um professor, ou qualquer pessoa que faça parte da vida dela. Você entrou na vida de uma criança, em qualquer momento ou fase da vida dela, você vai fazer a diferença. Você vai ser um incentivador ou não. Sabe como isso eu vejo direitinho? Quando a gente está estudando ali, na nossa fase, tem a matemática, o português, né? Ai, eu odeio matemática, mas se o professor é legal, a matemática vai. Não é? Sim, não normalmente. Sim, a matemática vai, aquela dificuldade. Eu não gosto, mas aquele professor era tão legal, me ajudou ou não. Isso qualquer um de nós faz essa diferença, sabe? Isso é importante, a gente deixa bem claro na Por Amor, qualquer profissional que venha, ou um voluntário, a gente sempre deixa bem claro, olha, você vai fazer a diferença na vida dessa criança, a partir de então. Porque ela vai confiar, ela vai lhe revelar coisas, você vai ter esse cuidado de estar com ela, de cuidar dela, né? Em qualquer momento das atividades, artes, né? Sapateado, o balé, né? E sentir que ela não está bem, então não força, dá um tempo para ela. Daqui a pouco ela vem, ela se aproxima, ela só quer um abraço. De repente você descobre que ela não dormiu à noite, ou ela não comeu no dia anterior, não se alimentou, né? Então, são isso que lá na frente, se você descobre depois de uma bronca, faz tão mal para você. Porque a realidade que ela está apresentando ali não é aquela. Que ela é só uma consequência. Então nós temos que ter todo esse cuidado. É um estar próximo, assim, se aproximar no sentido de à medida que, obviamente, o tempo vai passando, você já vai você já cria, já sabe mais ou menos qual é o perfil, o que pode estar acontecendo. Sim, né? claro. E também, quando eu falei em voluntário para você, em voluntários, né? Nós recebemos voluntários na casa para fazer as atividades. Quando ele se apresenta, eu quero fazer um trabalho voluntário na Por Amor, nós temos que sempre deixar bem claro, ele nunca vai ficar sozinho. Então eu vou pegar uma turma ali de adolescentes e vou ser voluntário. É muito difícil, porque o adolescente já é um pouco mais desconfiado, né? Então, assim, ele nunca vai estar sozinho em qualquer trabalho. Sempre um orientador, um educador vai estar com ele orientando. Nós tivemos, o ano passado, um rapaz, ele veio da Alemanha. Ele veio com a família toda, o Michel, morar no Brasil. E ele me mostrou uma situação bem diferente do voluntário. Porque eu posso ser um doador numa casa, financeiramente, e não saber o que a casa faz. Mas eu quero só doar um valor. Ótimo, tudo bem, a gente, né, não está questionando a situação. Mas ele me mostrou que ele ia na casa, ele se apresentou, fisicamente ele ia lá, ele abraçava as crianças, ele brincava. Ele falava da cultura alemã, ele fala 5 idiomas, falava outras línguas para as crianças. Nossa, foi maravilhoso. Aí eu perguntei, o que o motivava a fazer aquilo, né? Olha, eu tenho condições, ele dizia, de doar financeiramente um valor aqui na casa, mas eu prefiro eu fazer. Eu estou me doando como pessoa. Isso para mim é enriquecedor. Eu quero abraçar, eu quero viver o dia dessa criança, eu quero fazer o dia dela ficar diferente. Nossa, isso fez uma diferença. Ele já saiu da ONG, ele está viajando o mundo agora também, mas as crianças lembram dele sempre. Onde que ele está? Onde que ele está agora, professora? O Michel vai voltar? Então, olha o que essa pessoa fez na vida. Mostrou uma cultura diferente, falou línguas diferentes. Porque nós temos que ver assim, essas crianças que estão ali com a gente, criança e adolescente, elas têm um mundo delas. Só para você ter uma ideia, quando você pergunta onde você mora, eu moro no bairro da Velha. Qual cidade? Brasil. Ou Blumenau. Sabe, é muito limitado o conhecimento deles, de mundo, de sociedade.
Muitas crianças, um tempo atrás, nós tivemos um projeto que nós levamos ela para a FURB. Conhecer a FURB, os adolescentes. Né? Apresentar o que tem lá, os trabalhos, a academia, né? E nós voltamos para a instituição e perguntamos se eles se viam dentro de uma instituição como a FURB, como uma faculdade. Nenhum. O acesso deles a tantas coisas é limitado. Então, mostrar esse mundo diferente, mostrar também uma cultura, sabe? Mostrar que existe algo além do meu bairro, da minha rua, da minha casa. Uma curiosidade, mas eles têm acesso a smartphone, a internet? Tem acesso, mas até isso... Mas a relação que eu quero fazer agora é a seguinte. Sim. O mundo virtual é um e o mundo real é outro. É bem diferente, né? Eles não enxergam a diferença. Não enxergam a diferença. Porque o mundo que se apresenta para eles virtual é muito legal. Né? Essas músicas, essas pessoas diferentes, é uma ilusão, na verdade. E eles têm acesso mas não rápido. Conseguem transportar e eles isso não conseguem, para a realidade, né? Onde estão essas pessoas, esses lugares, né? Isso. Então, essas experiências eu acho que são muito legais, assim, levar para a universidade. Puxa, aqui fica uma biblioteca gigante, é uma das maiores do estado, né? Mostrar isso para eles cria também assim uma casca, né? Sim. Casca de realidade para eles. Você sabe, né? Que eu participei de um encontro ano passado também no CMDCA, do Conselho da Criança e Adolescente, que mostrou para mim aquela coisa assim. Tá, eu apresento uma sociedade para uma criança, mas que acesso eu vou permitir que ela chegue lá? Sim. Eu apresento a FURB para uma adolescente, mas que acesso eu vou permitir? Que viabilidade nós estamos fazendo? Que caminho nós estamos abrindo para esse jovem chegar e ter acesso? Né? Porque nós falamos muito assim, eles têm competências, eles apresentam habilidades, eles precisam estar inseridos, mas nós fazemos essa parte de inseri-los, de ajudá-los a fazer esse caminho. A gente pode apresentar vários trabalhos, várias oficinas. O que eu vejo assim de dificuldade é que às vezes esse trabalho não vai adiante, ele tem um tempo. Ele começa e termina, 1 ano, 2 anos, mas e depois? Né? Como fazer para eles terem acesso? Direitos eles têm, mas a acessibilidade deles a gente garante? Né? A gente vê eles, por exemplo, um jovem que sai ali da ONG hoje com 16 anos, ele se vê perdido, ele não sabe para onde ir. Aí ele vai voltar para a família, né? Não que não seja justo e digno, um pai pedreiro, uma mãe, né? Dona de casa, uma mãe que trabalha em casa, faz faxina, mas ele vai fazer a mesma coisa, porque é o que se apresenta para ele. Né? Então, hoje, nós temos que mostrar os acessos, os direitos e garantir esses direitos. A gente se esquece de garantir. Quando a gente vê meios que garantam esses projetos, às vezes não são eficazes. Falta alguma coisa para garantir. Eu acho que está na hora da gente pensar nisso. Firmar parceiros, firmar projetos viáveis, sabe? Não ilusões, né? É muito difícil. Eu lembrei uma instituição que passou aqui conosco, que ele tem uma parceria, ele é da área de tecnologia, e ele tem parceria dentro de empresas. Então ele leva esse jovem dentro da empresa para ele conhecer essas realidades já do mundo do mercado, né? O mundo do trabalho, e já meio que assim, isso tu te enxergas ali, né? Sim, então tu vais fazer alguma atividade lá. Também 1 ou 2 vezes por semana, né? Mas já com essa conexão para fazer isso que você falou, assim, garantir esse acesso. Garantir esse acesso. Isso é muito importante. E é muito legal, porque ele já descobriu talentos assim que até então estavam escondidos, né? Sim, sim. E na área da tecnologia a gente sabe que tem muito adolescente jovem, até às vezes como criança, ela só precisa o estímulo certo
Sim. Né? Eu tenho vários jovens, né? Meninos, meninas, e chega essa fase, assim, tem uns que já, principalmente nessa área da informática, eles são espertos, porque desde pequenininhos já estão com o celular na mão também, né? Mas eu digo assim, eles querem estar no mercado de trabalho. Aí eles apresentam o currículo, uma folhinha, onde estudou, né, o que faz, os cursos. Aí a gente vê que os cursos ali são limitados, só tem um cursinho de informática básico. Então, o que mais a gente pode estar fazendo para agregar e florescer esse currículo desse jovem, né? Esses cursos, menor aprendiz, às vezes a família nem sabe que tem acesso, que pode ter acesso. O CRAS ali tem muitos cursos gratuitos para esses jovens que as famílias às vezes não percebem que podem acessar, que pode estar fazendo para estar melhorando até esse currículo, esse jovem, né? E essa é a nossa grande preocupação, de colocá-los no mercado de trabalho. Eles querem trabalhar, eles querem fazer algo assim para eles e para ajudar a família, principalmente a família. Essa tua fala me lembrou um episódio que na faculdade a gente tinha uma vez por semestre, uma vez por ano, um dia, uma noite de apresentação dos cursos, onde você mostrava o que aquele curso, que profissão aquele curso propiciava. Né? E vinham os alunos do ensino médio, do segundo, terceiro ano do ensino médio, para conhecer. Então eles passavam aquela noite circulando nas salas de aula, e cada sala tinha lá o curso que mostrava, né? Olha, aqui é do curso de Direito, e aqui a gente forma advogados, forma juízes, forma delegado, forma, né? E vai mostrando essas possibilidades, né? Quando você mencionou que o CRAS tem muitos cursos, né? Isso me remeteu assim à ideia de que existem essas possibilidades, existe essa oferta, mas muitas vezes não se explica. Sim. O que cada uma dessas coisas faz, né? E aí a própria família ela fica ela não sabe desinteressada, desinteressada, né? Sim. Porque é tanta coisa, mas assim, mas e daí? Né? O que isso vai agregar, no fim das contas? Sim. Né? Tem a chamada também do estímulo, né? Do estímulo de estar procurando. Isso a gente percebe muito, de instigar, de querer sair da situação que eu estou. O que a gente percebe hoje é um jovem, uma criança desestimulada também. Isso também é bom eu colocar aqui. Ela não tem essa vontade de fazer a diferença hoje. Nós viemos de uma pandemia, né? Nós viemos de um isolamento de 2 anos ali que mexeu muito com o mental desse jovem, dessa criança. Ficou muito abalada, perdeu pessoas. A própria doença em si deu muito medo, muitos traumas. Então, hoje nós estamos colhendo uma criança e um jovem desestimulado, com medo, não sabe para onde ir, né? Isso ainda vai levar um bom tempo para a gente estar resolvendo. 2 anos parados, assim, entre aspas, multiplica por 4 vezes aí, pelo menos. O emocional, né? Muito medo, eles estão com medo, né? E o estímulo é importante também para estar procurando esses cursos. Né? Então, nós de ONGs, de entidades, temos também que fazer essa parceria, temos também que estar incentivando e colocando dentro das nossas instituições e apresentar. Olha, você pode fazer isso, você tem esse local, tem essa secretaria que você pode estar indo, a chamar esses pais para estar apresentando em reuniões de pais essas questões. Então, você realmente agora até me deu uma ideia importante assim, para estar levando para dentro da instituição e apresentar todas essas secretarias, esses trabalhos, esses programas para os jovens, para os pais, né? É um incentivo, né? Eu vejo que é aquela coisa assim, tá ali, tá à disposição. Está à disposição. Né? Mas falta, né, aqui estão as famílias e os jovens, e aqui está a oportunidade, né? Mas e no meio aqui, o que tem? Sim. Aí pode ser o papel que a própria organização esteja fazendo. Sim, de conectar essas duas. Sim.
essas duas pontas. E conhecer esses parceiros, esses programas que em Blumenau existe, que há. Né? Muitas vezes nós não conhecemos também. Nossa, existe esse trabalho com adolescente, existe esse trabalho que faz com os animais. Olha, sabe, eu estou só dando um exemplo aqui. E procurar também em rede, estar fazendo esse trabalho em grupo, um auxiliando o outro, um colocando as dificuldades, né? É importante. Então, falta. Então, é um buraco que existe. Falta essa visão que você colocou, muito importante. Isso de estar apresentando, estar levando. Por quê? Porque os pais e as famílias têm outras preocupações, de colocar o pão na mesa, pagar o seu aluguel, né? Então, outras demandas, outras preocupações. E quando eles encontram uma ONG como essa, ou outras instituições, eles realmente confiam na gente. De estar ajudando, auxiliando o seu filho, nas tarefas, nas escolas. Às vezes eles colocam para a gente situações que eles deveriam estar resolvendo. Mas quando você traz essa mãe para conversar, a preocupação dela é muito maior. Tem coisas ali envolvidas da vida deles, do particular, que realmente a gente precisa estar acolhendo essa criança naquele momento para ajudá-la, ela e o seu filho, né? Então é uma parceria realmente. Sempre lembrar disso. Por trás tem uma situação envolvida, né? Você vai olhar a criança ali, mas a mãe abandonou, não quer. Mas você vai conversar com a mãe, ela também precisa. Ela precisa de auxílio, ela precisa ser encaminhada. Então é todo um programa, um trabalho especial ali envolvido. Então o estímulo começa da família e vai para a criança, vai para o adolescente. A gente acha que é só a criança, né? Mas não, é todo um contexto. Que às vezes pode parecer um probleminha desse tamanho, mas na verdade, quando você conhece a realidade... lembrando que a gente não vai resolver, né? Nós não estamos... vai ser impossível, né? Mas estar presente, fazer a diferença, proporcionar, né, um direcionamento melhor, isso a gente consegue. Unidos, juntos, em equipe, em sociedade, a gente conseguimos. Eu acredito nisso. Que legal. Temos que fazer isso, né? Senão a gente não estaria nesse trabalho. Né? Um nome bem forte, Puro Amor, é um nome muito forte. Tem que estar envolvido com o coração. É além de só estar presente na frente de uma criança, de uma família. É se envolver, é resolver, é chorar, é sorrir, é abraçar, né? É estar ali, de coração. Que legal. Sobre essas atividades todas aí, né? Lá no site vocês têm, está citado, né? Várias atividades que são pequenos projetos que vocês desenvolvem. Sim, né? sim. Quem é que executa, assim, os profissionais que executam isso? São voluntários da casa? São os professores mesmos? Como é que se dá isso? Ou, de repente, o Loriberto está com uma ideia de fazer um negócio lá. Eu posso chegar a propor uma atividade? Como é que funciona essa dinâmica lá com vocês? Na casa, nós temos 5 educadores sociais que são registrados pela casa, porque o educador tem que estar lá todos os dias. O voluntário tem essa demanda de, às vezes, não estar, tem um problema particular, mas nós temos esses 5 profissionais para estar atendendo esses grupos lá, né? E temos projetos... Eles estão em tempo integral? Tempo integral, nos 2 contraturnos ali. E nós temos projetos aplicados que vêm através de fundos, né? Da CEMUDES, através de um trabalho chamado Fortalecimento de Vínculos. Dentro desse trabalho nós temos uma psicóloga que atende as crianças lá, uma educadora de artes, que faz um trabalho de artes, né? E o regente, que é o próprio educador que está lá na ONG. Então, esse trabalho financiado pelo CEMUDES, ele vem atender e nos ajudar no passe escolar da criança de ir e vir para casa, né? E atende também todo esse trabalho emocional. Então, eles fazem trabalhos direcionados a conversas, a grupo de estudo, dentro das artes, porque a arte é uma terapia, né? Então, nós temos esse projeto através do CEMUDES, que é o fortalecimento de vínculos, de união, que é aquela troca de conversa, de apoio, através da psicóloga que atende eles lá.
Outro trabalho também vem do fundo do FIA, que é do Fundo da Infância e da Adolescência, arrecadação ali do sistema fiscal das empresas, né? Esses projetos são... Aliás, que é muito importante, gente, destine o seu imposto de renda para os fundos, porque é extremamente importante. É muito importante. Ela vai falar agora. Isso. O que faz com esse dinheiro? Nossa, nós temos um projeto que ele terminou esse ano, infelizmente agora, finalzinho de fevereiro. Ele promovia o balé, promovia as danças urbanas e o teatro. Eram 3 projetos que estavam ali fazendo artes, era o nome do projeto. Então ele bancava financeiramente esses 3 profissionais, essas 3 pessoas. Eles amavam danças urbanas, você imagina, né? Adolescente, as crianças, teatro, então. E terminou agora, então não existe mais o balé, nem as danças urbanas e nem o teatro. Podemos estar apresentando o projeto para a nova abertura, né, de edital, né? E aí novamente ter essas 3 artes ali com a gente. Mas, em contrapartida, nós temos 3 projetos novos que foram aprovados pelo banco, pelo FIA, que é o Adolescer e Crescer, que vai atender os adolescentes dentro do mercado de trabalho. Nós vamos ter 2 psicólogos ali atendendo, um profissional, uma escola de informática que eles vão poder estar indo e vindo, através também de uma Topic, que vai ser pago pelo projeto, que vão levar esses adolescentes a uma escola de informática, para estar dando ali informática básica para eles. Um profissional na área do trabalho, do RH, que vem à casa fazer uma palestra sobre as profissões, né? A apresentação de como que o aluno ou adolescente chega para fazer uma entrevista, por exemplo. Então, vai estar fazendo toda essa parte esse ano de preparar o jovem para o mercado de trabalho. É um projeto, Adolescer e Crescer. Olha a importância. O segundo projeto é o Mosaico, a vida como mosaico. Vai estar trabalhando a violência sexual. Quando você está quebrado emocionalmente, é como as peças do mosaico, ali do azulejo que eu falei. Você quebra as peças, monta, vai reconstruindo. Então, vai ser um trabalho de reconstrução emocional. Vai ter um psicólogo também atendendo eles, um profissional da área das artes ali, e o teatro, que trabalha toda essa questão emocional. É um segundo projeto. O terceiro é Universo do Saber, que é as defasagens escolares. Eu falei ali no começo que eu tenho alunos no 5º ano que não sabem ler e escrever. Isso é um trauma para a criança. Ela não se desenvolve, ela não quer trabalhar em grupo, por exemplo, quando precisa ler um texto, fazer uma apresentação. Claro que existem várias técnicas para ela estar inserida numa apresentação, mas ela realmente tem vergonha. Então, esse projeto, nós vamos ter uma psicóloga, uma psicopedagoga, uma pedagoga, para estar atendendo essa demanda de dificuldades. São projetos riquíssimos. 2 são de 2 anos de atividades na casa e um de 1 ano. Então, é importante mesmo estar auxiliando através do FIA, desse banco ali, esses projetos, porque sem esse recurso financeiro nós não teríamos condições de pagar tantos profissionais na casa. Não temos mesmo. Nossa casa é alugada, então, vamos fazer 17 anos, um aluguel, tem a energia, a água, 95 crianças todos os dias, a alimentação, que é o feijãozinho, o arroz, nós temos as saladas, o Mesa Brasil nos auxilia, eu ia perguntar. O Mesa Brasil nos auxilia através das arrecadações de alimentos, né? Nós temos também a feira ali, das legumes e verduras e frutas que vem da prefeitura, através da horta da prefeitura. Mas todo dia 3 quilos de arroz, 3 quilos de feijão e muitas coisas é uma demanda grande. Então, é um gasto, né, por mês. Então, esses projetos que são aprovados, nossa, eles enriquecem. Por quê? Ideias, incentivos nós temos, projetos e criações nós temos, mas nós precisamos hoje do financeiro, senão esses projetos não serão aplicados. É difícil, né, manter um profissional todo dia ali, né? Ele estudou, ele tem essa capacidade e precisa ser remunerado. O voluntário chega à casa, mas ele tem um tempo curto ali, né? E ele vem, você falou, eu quero fazer um trabalho, muito bem-vindo. Chega a casa, conversa comigo, eu apresento a casa, apresento as crianças. Ele se enquadra em um grupo de idade que ele gosta, que tenha mais afinidade, ele será acompanhado, mas ele tem
Ele às vezes vem, às vezes não vem, e a gente tem que respeitar isso. Agora, esses projetos não, eles têm um começo, meio e fim. Então, eles têm um acompanhamento, né? E isso vai fazer a diferença. Só para você ter uma ideia, esses projetos de artes ali, de danças e teatros, terminaram. O vínculo afetivo que ficou com essas professoras é muito forte. Todos amaram o teatro, amaram a dança, perguntam por isso de novo. Então, nós temos agora uma busca para estar apresentando de novo esses projetos. Então, faz a diferença. Acalma, faz a felicidade, é gostoso. Então, nós temos a apresentação no final de ano de todos os projetos realizados na casa, em novembro. Então, ali você vê todas as atividades que eles passaram, que eles vivenciaram. Nós tivemos um encontro de ex-alunos na casa. Foi o ano passado. Nós somos vovós já. Nós saímos já temos alunos que estão trazendo os filhos para a ONG. Então, eu já digo que sou vovó. E eles relataram em pesquisa o que sentiram, como foi passar pela ONG Por Amor nesse tempo. Nossa, é emocionante. Quando foram ao Beto Carreiro, quando foram ao cinema. Eu me emociono, assim, quando a saudade de um professor que quando sentou e conversou com eles, do amor, do tempo que tiveram para ouvi-los, que são pessoas diferentes hoje, que lembram da educação que a gente passou para os filhos. Isso é maravilhoso, né? Ouvir. E aí eu penso nesses que estão hoje lá na frente, sabe? É uma vida transformada, né? Marcada por esse momento que ela passou ali. Sim, e nós recebemos visitas sempre deles, né? E vêm nos abraçar, procuram pela cozinheira tal, né? Porque com esse tempo, 17 anos ali, vai mudando os profissionais, né? Então, saudade da comidinha da Dona Nilza, que foi a nossa cozinheira de muitos anos. Tão gostoso o prof dela. E nós vamos ser eternas profs para a vida. Né? Então, a gente encontra em um supermercado trabalhando, numa empresa trabalhando. Prof, que legal. E uma satisfação para a gente, porque são pessoas de bem. Sabe quando nós iniciamos lá, às 5? Esse era o nosso ideal para Por Amor. Formar pessoas de bem. Não importa se nós... qual projeto na época, mas é um amor, a moral, né? Porque você pode ser um expert, um profissional excelente, mas a moral, que moral você apresenta? Né? Do bem, do fazer o bem, de ser uma pessoa boa, de ser um pai, uma mãe que tenha responsabilidade. Então, nós sempre pensamos assim, vamos sempre pensar, estar abrindo caminhos para essas crianças e adolescentes, para a sociedade, mas principalmente ser homens de bem, ser pessoas boas, íntegras, verdadeiras, né? Ser pessoas que tirar esse índice grande de violência que está aí. Por exemplo, eu tenho muitos problemas, mas eu não preciso me vingar, eu não preciso agredir, resolver assim. Eu posso resolver de outras maneiras. Posso me isolar para resolver o meu problema, eu não preciso agredir o outro. Então, isso é o mais importante. É a moral, né? Passar coisas boas para elas. Tens ideia de quantos passaram já na casa nesses quase 17 anos? Pergunta boa. Olha, quase 100 por ano aí, claro, começou com menos, né? Mas sim, mas já vai longe, né? Vai longe. Imagina, nós começamos com 20, 40, 95, 80 e vai 17 anos. Tem que fazer uma conta aí. E eu imagino também que isso era outra coisa que eu já queria ter perguntado antes, assim. Rotatividade. Tem muita rotatividade dentro com os alunos, não? Às vezes os pais se mudam para outro bairro e tal. Tem, sim, mudanças tem. Assim, começamos, vamos supor, né, com 95 inscritos. Ali vai caindo um pouco, os pais se mudam até de bairro, cidade. Por exemplo, também nós temos as questões de violências, né? Quando a criança não consegue lidar em grupo, ela se torna violenta demais.
Aí há toda uma análise com essas crianças e nós pedimos para o CRAS retirar. É raro, mas acontece. Porque ela não consegue, ela precisa de um outro estabelecimento, ela precisa de um outro cuidado, um outro olhar. Quando ela, por exemplo, quando o grupo fica ameaçado por uma criança, né? Não gostaríamos de estar fazendo isso, mas ela precisa de um outro olhar, de uma outra parceria, de uma outra secretaria, por exemplo. Né? Já aconteceu. Nós temos muito cuidado com as faltas. Porque nós temos esses gastos, todos esses projetos maravilhosos, e se a família não frequenta a ONG, não vai à instituição nos períodos que precisam estar, qual é o vínculo afetivo que nós criamos com eles? Né? O que a criança vai apresentar lá no final de ano? O que ela trabalhou dentro dela? Então, precisa realmente estar, ter uma assiduidade, né? Mais de 8 faltas, a gente já pede para estar desligando. Imagina, nós temos 65 crianças para entrar. Uma mãe com muita preocupação para colocar ali uma criança inserida na ONG Por Amor. Não consegue vaga. E uma família que não frequenta, não tem como a gente manter essa criança ali. Então, mas o CRAS faz a visita ao lar, vê o que está acontecendo ali, nos apresenta, olha, essa criança está afastada por esse motivo. A gente dá um tempo, o CRAS analisa também, mas nós ficamos sempre observando. Ela precisa retornar. Se não retornar, aí ela será desligada da instituição. Se ela quiser retornar, mesmo que for, estudei na ONG, por exemplo, ela vai para a lista de espera. Ela volta para a lista de espera para o CRAS. Que acaba sendo triste. Triste, sim. Mas necessário, faz parte da... Nós temos que dar chance para outros, né? E mesmo assim para a família também. É uma forma de educação também. Com certeza. Que vai para a vida, né? Se ela perde uma oportunidade de emprego, por exemplo, e não é assim quando ela quer voltar lá de novo, a porta vai estar assim, não, tudo bem, volta. Não, claro, às vezes sim. Tem que passar todo um processo de novo. Sim, né? Para amadurecer e dar valor, né? Por triste que seja, mas... Sim, e ela precisa... e acontece, sabe? Acontece realmente esse desligamento. Então, é muito triste. Eu tenho que te falar também de um projeto que tem na casa, através do NFC, que é um projeto de futebol que está tendo, porque é uma atividade esportiva, as crianças amam, né? O NFC fica ali no Cacitiro Velha Central. Então, é uma parceria com o Everson, que é o presidente ali, né? De futebol. E eles levam as crianças, eles têm um ônibus, eles buscam toda quarta-feira, só no período da manhã, infelizmente. Eles querem estender para o outro período, mas estava difícil. Então, eles fornecem um ônibus, eles pegam as crianças a partir dos 6 anos, levam lá e eles treinam futebol amanhã até umas 10 horas. Eles amam, e a atividade física trabalha todo o emocional da criança, né? Então, são uns parceiros maravilhosos. Bacana. Agradeço a parceria deles, de estarem ali... apadrinhando essas crianças que não teriam condições de fazer essa atividade particular, né? Então eles apadrinham, eles têm padrinhos que fornecem ali um ônibus, eles ganham uniforme, é muito bacana, é futebol de campo, né? Que eles fazem. Então agradeço essa parceria, eles começaram ano passado com a gente. Para a autoestima das crianças também é muito bom, né? Usar um uniforme. Nossa, né? Chuteira, uniforme, tudo através, investiram em time, né? Sim. E vai pequenininho, de 6 anos, menininha, pequenininha. Nossa, é lindo de ver. E eles buscam com ônibus, trazem, tem toda uma responsabilidade ali com eles, né? E já tem também que ter aquela linha, né? Porque um treinador, ele usa toda uma técnica diferente para treinar no futebol, né? Então, é um compromisso, é uma atividade diferente, tem regras. Então, e tem também oportunidade para o jovem que quer fazer uma carreira nessa área do futebol, do esporte. É muito bacana. Lá no site vocês tinham, não sei se isso agora, nesse momento está acontecendo, mas o taekwondo e natação. Não temos mais. Também foram projetos maravilhosos desenvolvidos. O taekwondo, através do policial Pimenta, né? Eu não lembro o nome dele agora oficialmente, mas ele fazia particular, era um projeto dele. Ele também, nós levávamos os alunos e ele alugou um espaço.
e dava aula de taekwondo para as crianças, né? Bacana. Eles amavam. Então, ele não conseguiu levar adiante, até pelo compromisso profissional dele, mas ele vai sempre a casa, as crianças adoram o trabalho dele, ele especialmente. Orientações também de boa conduta ele faz com a gente, é muito bacana o trabalho dele com a gente. E a natação foi um trabalho através de uma outra ONG, a ONG Marlim. E o senhor Luiz, que era coordenador da ONG, dessa ONG, presidente, ele morreu faz a Covid, lá no começo da Covid. Gente, uma pessoa maravilhosa. E ele tinha uma luz dentro dele. Ele tinha planos assim, de estar colocando também a atividade física da natação na vida dessas crianças que não tinham também condições de fazer particular. Tirar ali um campeão lá no futuro, incentivar, sabe? Então ele lutou muito. Uma parceria maravilhosa, mas ele nos deixou ali em fevereiro, ali de 2020. Eu senti muito, porque ele acompanhava de perto, ele também pagava uma topique para buscar essas crianças. Era maravilhoso o trabalho dele. Fez a diferença. Hoje em dia eles lembram da natação, ex-alunos, né? E a natação é completa, é um esporte completo. E fez a diferença na vida dessas crianças. Eu estava lembrando agora, quando você fala do futebol ali, né? Que trabalha outras questões, assim, né? Como o respeito, né? A disciplina, a própria cooperação também, né? O trabalho em equipe, porque não é um que vai... Né? Muitos jogadores se acham que é só ele, né? Mas na verdade é um trabalho em equipe, né? Precisa ter. E o quanto isso é importante também para a vida depois, né? Porque essas crianças vão levar esses conceitos, né? Quando forem trabalhar, e mesmo quando forem adultas e forem formarem suas famílias e terem esse envolvimento comunitário, né? Essas questões vão estar presentes ali, vão lembrar disso, né? Esse é um exemplo, mas lógico, todas as outras atividades que vocês fazem ali, né? Independente se é arte, se é música, se é dança, tudo isso tem lá o seu fundo, né? Formativo, né? Que elas vão levar isso adiante. E essa é a nossa finalidade, que ela leve dali um ensinamento para a vida. Hoje nós temos um projeto, além desses projetos externos que vão agregar e fazer a diferença, nós temos um projeto interno, desenvolvido por nós, educadoras ali, que hoje nós vamos trabalhar esse ano e demais, solidariedade. O que é solidariedade? O que é ser solidário? Quando a gente fala em solidariedade, é amplo, né? Porque você vai olhar vários exemplos pelo mundo. Mas eu sou solidária? Eu sei olhar o outro e estar no lugar do outro verdadeiramente? Até onde eu sou solidário? Até onde eu sou solidário, né? Eu me conheço, principalmente é isso. Então, nós estamos trabalhando com as crianças assim, o conhecimento, o autoconhecimento, sabe? Se perceber primeiro, né? Porque de repente eu posso ser solidário, mas eu não sou solidário nem comigo mesmo, de viver até onde eu posso ir, os meus limites, o que eu preciso, né? Às vezes está tão encolhido que não sabe pedir ajuda. Então, solidariedade é tudo isso. Então, nós vamos estar trabalhando esse tema, ajudar outras instituições, a ONG Por Amor, sair da ONG Por Amor, levar essas crianças a outros lugares, fazer trabalhinhos de artes e levar para outras instituições, de repente visitar idosos, outros lares com crianças, visitar instituições com animais, fazer projetos para atender outras causas. Ensinar essas crianças a ser solidárias também. Isso é importante. Você falou isso, sabe? De trabalhar em equipe. Vamos trabalhar em equipe para ajudar outros. Isso desenvolve, né? Isso cria o amor, né? Porque assim, se você ganha muita coisa, você acaba não mais dando valor para aquilo, porque tudo é muito fácil. Chega para mim muito fácil. Aí eu acabo não dando mais tanto valor àquilo. Isso não pode acontecer. Eu tenho que dar valor, eu tenho que respeitar. Nós recebemos muitas doações na casa. Nós temos um brechó. Ao ladinho da casa da ONG, né? Da Casa Por Amor, nós temos um brechó. Então, vem muitas pessoas trazerem roupas. Nós precisamos de roupas.
né, acessórios, brinquedos, nós vendemos ali. E esse dinheiro também que nós resgatamos dali ajuda na alimentação, ajuda a passeios que a gente quer desenvolver com a criança, porque o Beto Carreiro abre um dia no ano para entidades, para ONGs, para qualquer atividade, né, entidades, mas precisamos pagar um ônibus. E esse ônibus sai um valor, né? Então esse dinheiro vem dessas vendas, vem dessa ajuda, dessas parcerias. E as crianças recebem muitas doações de brinquedos. Precisamos dar valor, né? Porque de repente tem crianças às vezes que quebram fácil os brinquedos. Tá brincando, passa por cima, é verdade, isso acontece, a gente já vê muito, a criança passa por cima, quebrou o brinquedo. Aí eu falo, gente, não é só porque a gente ganhou que a gente não vai cuidar. Ele precisa ficar aqui, ele tem que ser permanente e ele tem que ser cuidado. Esses são valores. Porque quando eu ganho muito fácil, eu não dou valor. Mas ele tem que permanecer na ONG. Nós temos muitas regras na ONG. Então, uma delas é a assiduidade, precisa estar vindo. Ter zelo pelos cuidados da instituição. Valores também dos materiais da instituição. Precisamos criar esses valores neles, né? Cuidado com os materiais, cuidados consigo mesmo. Então, tudo a gente tem cuidado, né? A gente zela muito por isso. Pelo patrimônio, né? Porque, claro, né, a criança passa lá, mas ela tem que se sentir que faz parte e responsabilidade. Sim, com certeza. Então, a solidariedade, responsabilidade, o autoconhecimento, todos esses valores, a moral, caminham juntos lá. E tem que ser assim. Não dá para ser diferente. Com certeza. Antes de perguntar o que as pessoas e como podem ajudar, sim, eu queria só voltar num assunto aqui, reforçar a questão do FIA. Sim. A gente vai entrar agora no período de declaração de imposto de renda, né? Então, para você que está acompanhando esse podcast, você faz a sua declaração pelo modelo completo, tem uma aba lá que você pode fazer a destinação de imposto para o fundo. Seleciona o fundo da infância aqui de Blumenau, ou se você é de outra cidade, seleciona e destina. Isso vai ajudar a financiar projetos, né, como que é desenvolvido na Puro Amor também, entre outros, né, projetos que são aprovados também, né? É muito importante. E assim, não é um dinheiro extra que a pessoa tira. Ela vai tirar do que ela já teria que pagar de imposto. Sim, então é só um direcionamento. Olha, em vez de ir para Brasília, ele vai ser destinado para um fundo que vai financiar projetos aqui pertinho da gente. E isso é muito importante. Muito. Eu trabalho essa questão da destinação dos fundos porque a gente sabe do potencial que nós temos de arrecadação e quanto efetivamente é arrecadado. Então são números assim muito distantes. A gente tem aí hoje 3, 4% que a gente arrecada do potencial. Então é muita diferença. Sim. Né? A gente poderia estar aí fazendo a diferença, muito mais atividades, né? Se a gente estivesse mais próximo do 100% do potencial. Nossa, sim. Né? Está apresentando trabalhos, apresentando formas. Lembra que a gente comentou ali do caminho, né? De estar colocando... direitos eles têm, mas que viabilidade? Como que eu vou fazer aquela criança chegar lá? São através desses projetos. É isso que a gente precisa. A gente elabora um projeto com muito carinho, pensando em todos os detalhes de como atender aquela criança, os horários, né? A atividade proposta ali, que vai envolver um profissional daquela área específica, por exemplo, um psicólogo, um professor de teatro, um fonoaudiólogo, que nós também vamos ter, né? Através desses projetos que eu falei antes para você. Mas tudo demanda valores, né? E esses valores fica difícil para a nossa instituição, né? Então, quando eles são aprovados, é gratificante. Com certeza. Porque você sabe que isso vai chegar, que isso vai acontecer agora. Não é um sonho. Esse sonho virou realidade, né? Então, quando eles vêm do fundo, assim, do FIA, e aí a gente começa a acreditar. Não, vai acontecer, isso acontece realmente, né? Isso vamos
a contratar um profissional, a criança está ali esperando. E quando a gente apresenta, então, o projeto? Olha, esse ano vai acontecer isso. E o profissional chega e a gente apresenta. Lembra que eu falei para você também do que deixou marcas, o de artes, que terminou? Foi através do FIA. Foi um trabalho maravilhoso, desenvolvido. Nós temos que prestar os relatórios. Então, quem tem dúvida se aquilo está sendo feito ou não, é feito o relatório, é tirado foto dos projetos toda vez que um profissional está atuando, está fazendo as atividades, as oficinas, tudo é relatado, com fotos, com as dinâmicas. Então, eles têm acesso, através do nosso Instagram, dos trabalhos, às atividades que estão dentro do FIA. Sabe? Então, assim, para nós também estarmos vendo, né, o processo. Acompanhar. Dá para acompanhar. E dá para ver que realmente o dinheiro está sendo muito bem utilizado. Nós temos que dar esse retorno, né? É importante como trabalho, né, de equipe, como coordenação, como instituição, né? Nós somos responsáveis pelos projetos e responsáveis por essas crianças, né? Nós temos que apresentar, porque não, que viabilidade teria fazer um projeto e não aplicá-lo? Não é viável, não é certo. Então, nós pensamos, ele já é todo programadinho desde o momento que você senta ali e escreve o projeto e apresenta no banco, né? E é muito gratificante ver quando ele está em andamento e quando ele é apresentado e quando ele é feito e o resultado lá na frente. Né? O resultado de um adolescente feliz, de uma criança feliz, de uma alimentação gostosa ali. Nós tivemos também um projeto que eu não posso esquecer, vamos lá, da alimentação saudável, certo? Então, assim, vieram nutricionistas, falaram sobre alimentação, fizeram vários tipos de receitas. Não é cuidando da alimentação em si, mas falando da alimentação, proporcionando alimentos diferentes, dentro do que eles têm, dentro das necessidades que eles apresentam, não é uma coisa ilusória de alimentação. Cuidando também da saúde das crianças ali de baixo peso, de muito peso, né? Porque a alimentação também faz parte do emocional, né? Quando a criança não quer se alimentar, quando a criança come demais, tem todo o emocional envolvido. Então, nós tivemos esse projeto Alimentação Saudável com as nutricionistas e também um projeto através do FIA. Foi maravilhoso. Que legal. Tá? E que virão novos projetos aí, que nós estamos sempre trabalhando, né? E você colocou muito bem, né? Esse pensar para as entidades, não só para a ONG Por Amor, para todas que necessitam. É muito importante esse olhar, esse direcionamento, né? E se quem está nos ouvindo tiver dúvida com relação a como fazer isso, consulte o seu contador. Isso. Ele vai poder lhe dar essa ajuda também. E se ainda tiver dúvida, entre em contato com a Secretaria Municipal, lá eles também vão poder orientar você, ou tem outros profissionais, né? Aqui no canal a gente também se coloca à disposição. Nós tivemos um episódio em abril do ano passado, aqui com a Cris da CEMUDES, ela que é gestora do fundo, né? Mais um auditor da Receita Federal que participou aqui também. Né? Dá uma olhadinha lá, é um dos primeiros episódios aqui que a gente fez e nós falamos justamente essa questão da destinação dos fundos, né? Vale a pena olhar de novo porque tem muito conteúdo rico lá, né? Para que você busque novamente essa relembrar, né? Como que como faz e tal, e principalmente que é um grande medo hoje, né? Ainda na verdade é que o contribuinte vai ficar em malha fina por conta disso. Não fica. 100% garantido. E ainda tem a possibilidade de escolher o trabalho, né? Isso, que trabalho você vai destinar? São várias instituições que estão aí precisando, vários tipos de trabalhos e atendimentos diferentes que eles podem estar escolhendo a entidade, a organização que queira ajudar, né? Claro que o fundo faz essa avaliação, mas você pode estar conhecendo, né, através desse teu programa que é maravilhoso, as instituições que se apresentam na nossa região, em Blumenau, né? Com certeza. Através desses trabalhos. Você sabe quanto tempo a gente já está conversando, não? Não. Estou muito para quase 1h10 já, viu? Papo bom, né? Legal. Agora eu vou te perguntar como as pessoas podem ajudar a Associação Por Amor.
Então, através do FIA, né, desse recolhimento do imposto, né, nós temos também físico, né, através de ser um patrocinador, como é que se chama a palavra? Agora me faltou. Um doador, apoiador da instituição fisicamente, através do Pix, ou então ele faz um boleto, ele entra em contato com a casa, né? Nós tivemos, rapidinho, tá? Eu gosto de falar, nós tivemos participação nos semáforos, né? Recolhendo também doações, foi muito bacana. As pessoas às vezes ficam assim, meio com cara fechada, mas vale a pena fazer uma doação mínima que for para a instituição, porque ajuda muito, muito, de pouquinho em pouquinho a gente faz a diferença. Então ali nós tivemos vários doadores que conheceram o nosso trabalho, conheceram a ONG através, claro, da gente estar falando ali, lembrou, ficou curioso, foi a instituição que ser um doador, né, permanente ali, né, de estar cadastrando um valor ali para a gente mensalmente. E também as empresas podem estar entrando em contato para fazer sua doação, de ser um parceiro, de conhecer a instituição, também através do Pix ali, fazer uma doação para a gente. Entrar Além no Instagram. Disso, alimentos? Sim, doação de alimentos também é muito importante. A lojinha, o brechó, através das doações de roupas, né? De cestas básicas também, como você falou, dos alimentos. Essas cestas básicas são direcionadas às famílias que necessitam. A gente tem um cadastro ali na ONG, através do financeiro ali, né? Nós chamamos as famílias e fazemos esse apoio também. Então, tudo é muito importante. Temos o site aí. Legal. Obrigado, bem Guilherme. Legal. Ali, Por Amor.org, né? Aí o Instagram, dá uma olhadinha lá no Instagram da ONG também, ONG Por Amor, né? Vai estar vendo todos os nossos trabalhos ali, o Pix também, registro lá. O registro. Na nossa descrição aqui do vídeo, depois a gente também vai colocar todos esses canais aí para que, né, as pessoas possam acessar. Que legal. Então, tem o site, tem Instagram, tem Facebook também. Tem Facebook, para estar olhando lá os trabalhos também. TikTok também. Também, tem tudo. Maravilha. A gente deixa tudo registradinho aqui depois para que né, as pessoas possam também acessar. Isso. Legal. Daquela turminha que vai para o mercado de trabalho, também a gente já deu uma pincelada, né? Sim. Do que vocês pensam. Nós vamos estar atendendo 40 adolescentes nesse programa. Olha aí que bacana, 40 adolescentes para o mercado de trabalho, preparando esse ano com atividades dentro da informática, profissionais do RH, apresentando as profissões e qualificações. Então é um programa bem estendido, bem caprichado com esses adolescentes. Se tiver alguma empresa que queira abrir as portas para que vocês levem eles lá para conhecer, é só entrar em contato. Isso, pode entrar em contato com a gente, porque esse projeto vai estar levando esses adolescentes à visitação, a conhecer uma instituição, uma empresa, quem sabe futuramente um profissional ali na área, né? Na área do trabalho deles. Não, pode entrar em contato, será muito bem-vindo. Então fica aí já um convite, né? Você, empresário aí, né? Sim, eles são abra suas queridos. Portas também para que a gente possa estar levando eles e apresentando, né, a atividade que a empresa oferece, até os modelos de empresas na nossa área, né, área têxtil, área de informática, tudo que nós temos aqui na região, que são grandes, é um polo, né? Bacana. Estar apresentando aos nossos jovens. Abrir esse campo. Se 40 para uma vez forem demais, dá para fracionar também, né? Leva 10. Sim, vai ser assim, vai ser dividido, sim. A gente não vai com os 40 de uma vez, né? Vamos estar invadindo lá. Não, vai ser tudo bem organizado. Para ter um aproveitamento também. Com né? certeza. Até pelo contraturno, né? Então, a gente vai estar fazendo os horários direitinho, marcando. Essa visitação, ela vai acontecer mais para o final do projeto. Certo. Mais para o final, porque tem toda uma preparação ainda, né? Desses adolescentes que vai iniciar. Dá para iniciar agora maio, junho esse projeto. Legal. É toda uma preparação também de estar colocando a casa em ordem, né? Nós temos uma sala de informática. Eu tenho um pedido para fazer. Vamos lá. Nós temos uma sala de informática linda, muito, muito bem assim organizada, mas nós não temos um professor de informática.
Então, condições de pagar um professor agora, nesse momento, a gente não tem. A gente teria que ter uma possibilidade de uma empresa poder estar nos ajudando aí para pagar um professor, para estar ensinando o básico, né? Mas eu falei ali atrás, mas vocês não vão levar os jovens dentro dos projetos? Sim, nós vamos levar os jovens, mas os outros, que são ali de 7, 8, 9, 10, para estar fazendo programas básicos, conhecendo a informática, a defasagem escolar também, que dá para estar fazendo dentro dessa... São programas que existem, né? Então, nós estamos precisando de um professor para estar ali nos auxiliando, talvez 2 dias na semana. Então, é o nosso pedido. Show de bola. Poderia estar pedindo? Claro, com certeza. Que bom. Então, tá bom. Quem sabe um voluntário, né? Estar ajudando ali com a gente. A sala está prontinha. Vai lá, vai conhecer. Isso. Tá bom. Que joia. Delandréia, faltou alguma coisa a gente falar? Eu acho que eu fiz uma cola, falando aqui, mas eu acho que eu consegui falar tudo. Talvez tu mostre o teu cartãozinho ali, que foi a partir de um trabalho, né? É ali? Isso. Esse aqui é um cartãozinho desenvolvido pelas crianças. Elas pintaram em aquarela e nós levamos a uma gráfica para editar, fazer direitinho. Atrás tem toda a história da ONG, né? E aqui também tem o Pix para fazer as doações e os meios para que conheça a ONG Por Amor através do Instagram, né? Do Facebook. E elas mesmas pintaram esses cartões. São vários cartõezinhos, né? Que tem à disposição. O doador, o voluntário que quiser ajudar, recebe o cartãozinho, né? De presente feito pela criança, com muito amor, né? Legal. E é a visão da criança através das artes, né? Que nós proporcionamos aí para as pessoas que chegam à nossa casa. Esse eu vou dar de presente para você conhecer. Muito o obrigado. Trabalhinho. Legal. Tá bom? Marque ali o cartãozinho. Show de bola. Você. Delandréia Roedel da Silva, Associação de Educação Complementar Puro Amor. Vou te convidar para deixar uma palavra final aqui para os nossos ouvintes aí que vão nos consumir depois, né? Sim. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre a ONG Por Amor. A ONG faz parte da minha vida, da minha família. Agradeço a oportunidade desse espaço maravilhoso de estar apresentando o nosso trabalho, nossa equipe. Primeiramente, agradeço também a Deus por estarmos aqui, né, reunidos também nesse espaço. A nossa presidente, a Sônia Zirdoff, que eu não tinha mencionado o nome dela. Desculpa, Sônia, mas são tantas coisas. Eu estou tão feliz de estar aqui, em seu nome também. Agradeço a todas as pessoas, aos parceiros, às empresas que nos ajudam, as pessoas físicas, apoiadoras do nosso projeto, as apoiadoras do nosso ideal, as amigas, essas colaboradoras de sempre, a todas as pessoas que entram na Por Amor e deixam um pouquinho de si, um pouquinho do seu carinho e do seu amor lá. E as crianças, muito obrigada por estarem com a gente. E fazem parte da nossa vida. Legal. Também quero agradecer, né, por terem aceito o convite de estar aqui conosco, né, para a gente gravar esse episódio. Esse que já é o número 48, né? Então a gente já tem um pouquinho de história, né, mas ainda temos uma caminhada ainda pela frente. Quem sabe daqui a um tempo a gente faz um segundo episódio para trazer inclusive resultado desses projetos que vocês vão aplicar, né, a partir deste ano, né? E a gente retomar aí algum desses assuntos, né? Agradecer mais uma vez, né? Eu infelizmente não trouxe o seu presente, mas ele vai chegar até você, que é um mousepad, tá? Um mousepad com a logo aqui do podcast, tá? Obrigada. Vai chegar, tá? Nos próximos dias aí, tá bem? Bom. Obrigada. Legal. Gente, para você que nos acompanhou até aqui, mais uma vez um convite para fazer sua inscrição aí no YouTube, também nos seguir nas demais redes sociais e até a próxima.